Pessoal, boa noite. Priscila Agapito aqui falando com vocês. Muito feliz essa noite de inaugurar a nossa primeira live da Comissão dos Notários do IBDFAN Nacional, começando os nossos trabalhos em grande estilo com esses três mestres aqui que eu amo muito: Maria Berenice Dias, professor João Aguirre, professor Rodrigo Toscano, todos meus queridos. E hoje a gente está aqui nessa noite para debater essa decisão icônica, né, que a gente teve no STF agora no dia primeiro, que foi o agravo em recurso extraordinário de número 1.309.642. Então, esse agravo, ele estava tratando de um caso de separação obrigatória de bens do artigo 1641, né, sobre uma questão da companheira ser considerada herdeira necessária ou não. Então, a gente teve uma decisão aqui no TJ de São Paulo, que foi aqui na primeira instância em São Paulo, que foi reformada no TJ e foi mantida no STF. E aí, eu vou começar só para a gente relembrar, pessoal, o que que diz o artigo 1641, né? E depois, logo na sequência, eu já vou passar a palavra aqui para os meus amigos. Então, o artigo 1641 do Código Civil, ele preconiza o seguinte: é obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Então, o artigo primeiro é o que fala das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. O artigo segundo item, né, inciso segundo, que é o que importa para a gente, da pessoa maior de 70 anos, e o inciso terceiro é de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Então, isso é o que diz o nosso artigo 1641, e eu já vou jogar logo para a professora Berenice. Então, a gente buscava, né, nesse agravo, a declaração de inconstitucionalidade, né, professora Berenice, desse artigo. O que que o STF decidiu? Você está no mudo, professora. Tira do mudo, por favor. Pois é. Aê. Em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui para debater esse tema que gerou tanta repercussão, mas que o Supremo fez, né? Sabe aquela pessoa mais ou menos virgem? Agora foi como ficou a lei, né? É obrigatório o regime da separação obrigatória, mas pode ser que não seja, e as pessoas possam fazer, quem tem mais de 70 anos, fazer uma escritura pública. Assim, a norma é escancaradamente inconstitucional, porque prevê, sabe, estabelece a incapacidade de alguém, sem nenhuma prova, sem nenhum requisito dela não ter. Sabe? Pode ser tudo, presidente da República, ministros, qualquer coisa, empresário, com qualquer idade, todos os seus atos são rígidos. Só a lei não permite que quem tem mais de 70 anos, tá? Escolha o regime de bens. Que é isso? Mas por que a pessoa que é dona do seu patrimônio não pode simplesmente, bom, eu escolho o regime que eu quero? Que é para evitar o golpe do baú. Gente, as pessoas, em primeiro lugar, parece assim, que ninguém ama uma pessoa acima de 70 anos, que está com algum outro tipo de interesse, mesmo que esteja, se a pessoa quiser casar, também. Eu viver em união estável, porque para preservar o patrimônio, a herança dos filhos, eu nunca entendi por quê, eu sempre sustentei essa incondicionalidade. Então, assim, ó, o regime legal, que chamam supletivo, que as pessoas não dizem nada, sabe, dos 18 anos aos 69, o regime é o da comunhão parcial. Se eu não digo nada, o regime da comunhão parcial. Que é meu, que é teu, que é nosso, metade cada um. Só que quando chega nos 70 anos, ó, não, aí o regime é de separação. E agora o Supremo diz assim, não, tá bem, é o de separação, está escrito que é obrigatório, mas botaram o mas sempre foi uma partícula esculhambativa, né? Mas pode fazer uma escritura pública e afastar, escolher outro regime. No casamento, até é mais fácil das pessoas saberem, porque o oficial do registro civil vai alertá-los, como é obrigação, né? Dizer, olha, se quiser casar, vai ser o regime de separação, a não ser que vocês vão fazer uma escritura. Mas a união estável é impraticável. Como é que a pessoa vai saber, olha, sabe? Até porque não é da cultura nossa fazer pacto antinupcial, testamento e nada disso. Então, assim, ó, avançou, deu uma flexibilizada, mas, olha,
decisão absolutamente teracológica, completamente fora de qualquer razão de ser. Agora é tu que está muda. O professor aqui, eu queria muito ouvir a sua opinião. Se você acha que esse sistema de bens, né, mudou com essa decisão do STF. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui. Prazer enorme estar aqui com minha querida Maria Berenice, que eu adoro tanto, o Rodrigo Toscano, meu irmão, Priscila. Muito obrigado pelo convite. E eu quero aqui reiterar as palavras da Berenice, porque para mim também essa decisão foi objeto de me deixou estupefato, porque, na verdade, o Supremo foi chamado para decidir se o regime era inconstitucional ou não, acabou não decidindo se era inconstitucional ou não, disse o seguinte: olha, é obrigatório, mas pode ser facultativo, o que é absolutamente contraditório, né? Porque se é obrigatório, exatamente não pode ser facultativo. O obrigatório não permite opções, o obrigatório é imposto pela norma. Eu sempre fui, não quero dizer que eu sou contra o resultado final, eu sempre fui contra esse regime, seguindo inclusive aí a mesma opinião que a Berenice, porque eu penso que esse regime ele vem de um sistema absolutamente patriarcal, porque no Código de 16 era a mulher com mais de 50 e o homem com mais de 60 anos. Então, mulher com mais de 50, Berenice ninguém queria, né? O homem não, durava um pouquinho mais, era com mais de 60. Aí veio o Código de 2002 e falou: não, vamos acabar com a discriminação e equiparou a idade. Homem e mulher com mais de 60. Depois mudou em 2010 para mais de 70. Mas continua a discriminação com a pessoa com uma determinada idade, né? E presume esse regime que a pessoa que faz 70 anos, fazia 60 com o advento do Código, depois 70 em 2010, ela é acometida do que eu chamo de idiotia matrimonial. Porque ela pode ser presidente da República, ministro do Estado, ministro do Supremo, mas não pode escolher o regime. Eu sempre usei nas minhas aulas um exemplo que a ministra Carmen Lúcia acabou usando, o próprio exemplo da ministra. Eu falei, a ministra Carmen Lúcia pode decidir todas as questões mais importantes da nação, mas não pode escolher o regime que ela quiser. Por quê? Porque se presume que alguém que vai querer casar com ela está querendo dar o golpe do baú. E é uma presunção absolutamente sem fundamento e é uma intervenção indevida do Estado na autonomia privada, obviamente, né? E discriminatória. E se eu quiser ser golpeado, né? E se a pessoa quiser ser golpeada? E são todas as pessoas com mais de 70 que têm patrimônio para serem vítimas do golpe do baú? Não, isso são duas pessoas com mais de 70 que querem se casar, um com 80, outro com 85, e aí o golpe. Então, existe toda uma pleiade aí de críticas que a gente poderia fazer ao sistema, ao regime, e ele deveria cair, na verdade. A decisão que se esperava era que esse regime discrimina a pessoa com mais de 70 anos e que ele atenta aí atenta à autonomia privada. E, na verdade, ele está centrado ainda naquele paradigma patrimonializado do sistema clássico do Código Civil francês de 1804, para a gente ver como ele é antiquado, vetusto e ultrapassado. A gente ia acabar com esse sistema patrimonializado. Não é o patrimônio que tem que ser preservado, porque ele preserva o patrimônio, vamos proteger o patrimônio. É a liberdade da pessoa, é a dignidade da pessoa humana, é o afeto, é a escolha que a pessoa fez para a sua vida a partir dos 70 anos, ou dos 60, ou dos 80. Mas feita essa crítica, que eu acho que era absolutamente necessária, vem uma outra crítica no que se refere à decisão. Criamos agora, para responder a sua pergunta, Priscila, um regime obrigatório que não é obrigatório. Na verdade, hoje, na minha visão, já conversamos aqui, tivemos algumas conversas, conversei com o Rodrigo Toscano, conversamos com outros juristas. Na minha visão, nós temos agora um regime legal para as pessoas até os 60 anos, que está no 1640, que é o regime da comunhão parcial. Um regime legal para as pessoas de mais de 70 anos, que é o regime de separação. Esses a gente vai chamar de regime legal, regimes legais, porque eles podem ser alterados por pacto antinupcial. E dois regimes de separação obrigatória, aquelas das causas suspensivas e do 1641, inciso 1, e o do 1641, inciso 3, das pessoas que precisam de autorização para se casar. Eu não consigo chamar separação obrigatória, que é facultativo, porque para mim aí existe uma incompatibilidade que é
insuperável. Então, para mim, hoje nós temos regime legal para até os 70 anos, de comunhão parcial, que pode ser alterado por pacto antinupcial, regime legal para os maiores de 70 anos, que pode ser alterado por pacto antinupcial, e regime de separação obrigatória para as causas suspensivas e para as pessoas que precisem de autorização para se casar. Eu até, assim, nesse projeto de reforma do Código Civil, do qual eu faço parte, até nós conseguimos afastar esse regime obrigatório em todas as hipóteses. Porque se as pessoas assim, casam descumprindo aquelas recomendações legais que não devem casar. Então, assim, o Estado meio que pune aquelas pessoas que o Estado acha que não deveriam casar, sabe? Então, a punição é tirar efeitos patrimoniais dessa união. E depois, outra coisa. Ah, mas não fez o inventário, não fez a partir de hoje, mas isso está mais do que consolidado de que é a separação de fato que termina com a comunicabilidade patrimonial. Então, assim, ó, mesmo que a pessoa está separada de fato, pode casar com o regime que quiser, porque não vai haver essa confusão patrimonial, porque está lá, sabe, estabelecido o regime da separação. E depois, assim, aqueles, esse eu acho talvez mais absurdo, aqueles que precisam de autorização judicial. Ou seja, os pais não autorizaram, mas o juiz achou que dava para casar, autorizou que casasse. Bom, sabe, os pais, sabe Deus por que motivação, não quiseram dar, mas não veio um juiz, houve, não sei o quê, não, não, pode casar. E aí também não tem efeito patrimonial o casamento, mesmo com chancela judicial se pratica esse ato. Eu até acho, até eu gostaria de ouvir o que tu acha, e o Toscano acha também, que eu acho que eles tiveram medo da repetição. Ou seja, se disser que é inconstitucional, bom, quando é inconstitucional, tem que desaparecer, sumir do mapa, tomar do livro, sair da lei, e isso então teria que ter efeitos retroativos, efeitos retroativos. Se é inconstitucional, você foi, sabe? Sai dentro do sistema jurídico. Bom, mas aí o que vai acontecer? Todos aqueles regimes que foram estabelecidos dessa maneira e tal, eu acho que só pode ser isso, né? Ainda que eles pudessem fazer uma modulação dos efeitos, mas eu acho que eles ficaram cá entre nós com medo das repercussões de natureza patrimonial. Berenice, eu acho que você tem razão. Eu assisti toda a sessão plenária e o que eu senti foi isso, que eles até queriam dizer que era inconstitucional, mas que a repercussão sistemática que isso ia causar ia ser tão grande que eles preferiram fazer desse jeito, que de uma certa maneira, né, atende ao que se precisava, mas desse meio termo aí, né? Eu até queria ouvir do professor Toscano, que, querido, ainda não conseguimos ouvi-lo. O que que você acha, professor? Quais vão ser os efeitos práticos, né, dessa decisão nos pactos antinupciais, nos contratos de convivência? Muito bem, minha queridíssima amiga Priscila. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que é um prazer muito grande nós estarmos juntos hoje à noite aqui, nesta, que eu considero uma super live, né? Uma super live porque você está conosco, claramente, mas principalmente porque nós estamos aqui rodeados também de grandes amigos e grandes professores desta área especificamente, como é o caso da nossa queridíssima professora Maria Berenice Dias e do nosso queridíssimo professor João Aguirre, né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora, quem está nos escutando, nós temos aqui mais de 100 pessoas agora ao vivo, nos vendo. Aliás, aqui eu também me dirijo para dar um abraço nessa noite de quarta-feira. Eu tenho certeza que todos vão curtir muito, porque os temas são diversos demais, né, nessa questão relacionada a essa decisão do Supremo. E claro que essa repercussão toda se dá também por uma série de dúvidas que já surgiram, né? Nós temos várias dúvidas realmente que precisam ser dirimidas e só vão ser dirimidas ao longo do tempo, né? Antes de tratar do assunto que você me provocou, Priscila, eu queria dizer o seguinte: queria deixar uma homenagem aqui gravada ao nosso professor Zeno Veloso. Eu nunca gostaria de deixar passar isso, porque Zeno foi um dos primeiros, lá em 2003, eu me lembro muito bem no Congresso Brasileiro de Direito de Família do IBDFAM, em 2003, Zeno sentado ao meu lado, numa mesa de debates, uma das nossas mesas de debates do Congresso, e Zeno olhando para o 1641, inciso segundo, dizendo isso aqui é inconstitucional, não há sentido a gente fazer discriminação de uma pessoa
que pode decidir vários outros termos da vida, não pode decidir a questão patrimonial, né? Logicamente, que Zeno sempre nos influenciou muito, né? A todos nós, no meu caso, de modo especial, o Zeno me influenciava muito, porque eu conversava com o Zeno bastante, e sempre gostei da ideia da inconstitucionalidade, desde essa influência que o próprio professor Zeno nos trouxe. Portanto, eu também concordo plenamente já com essa questão da inconstitucionalidade, não há dúvida alguma que o STF perdeu uma grande oportunidade de declarar uma norma que é evidentemente inconstitucional, não há dúvida alguma. O ponto é que, ao não dizer que é inconstitucional, ela é constitucional. Esse me parece o principal problema que nós temos aqui para resolver do ponto de vista prático. Agora a gente tem que sair para caminhar para frente, a gente precisa resolver os problemas que surgiram. Porque na hora que chegou no final do julgamento, ficou muito claro que a norma é constitucional. E sendo constitucional, ela continua na sua plena vigência. Portanto, de fato, eu concordo com o que o professor João disse ainda agora há pouco. Hoje nós temos na sistemática de regimes de bens, se a gente fosse pegar o cardápio completo, né, o regime de comunhão parcial, o regime de comunhão universal, o regime de separação de bens, que vai continuar com aquela bifurcação, separação convencional e separação obrigatória, notadamente para os casos do inciso primeiro e terceiro, do 1641, e no caso do inciso segundo, ele é, como já disse o professor João, um obrigatório facultativo, né? Se eu posso dizer que eu não quero aquele regime, eu acho que, inclusive, nesse ponto aqui, esse ponto é o ponto mais importante dessa decisão. Para mim, a decisão ela só alterou este ponto exclusivamente. Qual é? Qual é o ponto que a decisão alterou? É que eu posso escolher um regime diferente do regime legal previsto no inciso segundo. No mais, não alterou nada. No meu modo de ver, não alterou mais nada. Isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui na nossa conversa, mas a única coisa que alterou eu tenho mais de 70 anos, vou casar, posso optar em casar pelo regime legal disposto no inciso segundo, do artigo disposto no 1641, inciso segundo, está lá previsto, ou posso mudar de regime. Inclusive, Priscila, e aqui nesse ponto, tratando especificamente dos pactos antinupciais e mesmo dos contratos de união estável, me parece que aqui há uma questão muito interessante, é que a decisão trouxe para dentro do nosso sistema um pacto antinupcial que nós não estávamos acostumados a ter, que é o pacto antinupcial de regime da comunhão parcial de bens para os maiores de 70 anos. Vejam, até o dia 1º de fevereiro de 2024, nós tínhamos pacto antinupcial para escolher comunhão universal, separação convencional, participação final nos aquestos, regimes híbridos, mas nós não tínhamos um pacto que versasse sobre o regime de comunhão parcial. E agora nós vamos ter. Quem for maior de 70 pode procurar o tabelião e chegar lá e dizer: eu quero fazer um pacto antinupcial para adotar o regime de comunhão parcial de bens a partir do meu casamento. Mas Ponto. também pode eleger o regime da comunhão universal. Sim, pode eleger qualquer um. O que chama atenção é que o pacto antinupcial do regime de comunhão parcial nós não tínhamos. O da comunhão universal nós tínhamos, o da separação convencional nós tínhamos, né? O que chama atenção é que agora a gente tem o da comunhão parcial, né? Que na verdade até poderia ter antes, mas só para fazer algumas mesclas de regimes, que era o tal regime híbrido. Né? Mas esse não, esse é um regime de comunhão parcial puro. Eu posso chegar lá e dizer: quero casar no regime de comunhão parcial. Vamos fazer um pacto antinupcial para o regime de comunhão parcial. Quero casar no regime de comunhão universal. Não tem problema, vamos fazer um pacto para o regime de comunhão universal. Quero casar, e aqui vem até um outro pensamento que está passando pela cabeça com muita frequência nos últimos dias. Quero casar pelo regime de separação convencional. Ora, esse tema a gente já vinha levando em conta antes da decisão do Supremo. Desde antes da decisão do Supremo, eu já dizia: eu quero casar no regime de separação convencional, mesmo sendo obrigado a casar no regime de separação obrigatória. Eu acho que agora, mais ainda, a gente pode escolher o regime de separação convencional. E por que eu posso escolher o regime de separação convencional? Porque eu quero que realmente não haja participação nenhuma aqui nos meus bens do meu
do meu marido, da minha esposa, do meu companheiro, enfim, da forma como for, inclusive também valendo o que eu estou dizendo aqui para os contratos de união estável. Portanto, E me para parece que esses são os diferencia também, principais pontos que eu me lembro aqui agora, mas claro que eu estou aqui aberto para nosso debate. né, que tem regime diferente da concorrência sucessória no regime de separação e no regime obrigatório. Então, Perfeitamente, essa perfeitamente. idade que se Uma coisa também. Peraí, Berenice, uma coisa que a gente já fazia antes dessa decisão, que eram os pactos antinupciais, aonde os cônjuges, né, ou os companheiros se subsumiam à separação obrigatória, mas afastavam a súmula 377. Então, o regime é da separação obrigatória, que tem todos os efeitos sucessórios, né, até positivos para quem não quer nenhuma comunicação, afastando a súmula. Então, na minha opinião de tabeliã, eu sei que, né, academicamente falando, poderia ter sido muito melhor com a decretação da inconstitucionalidade, mas abriu um leque gigantesco para os 70 a mais, porque eles vão poder fazer separação total, podem se subsumir à separação obrigatória pura e simples, podem fazer separação obrigatória afastando a súmula, pode escolher comunhão parcial, pode escolher comunhão universal, pode escolher um regime híbrido, uma participação final nos aquestos. Então, os 70 a mais hoje tem mais direitos do que qualquer outros, certo? Acabou que essa decisão, né, icônica, acabou abrindo esse leque gigantesco assim para os 70 a mais. Então, dependendo do que eles quiserem para os seus efeitos patrimoniais, a autonomia da vontade privada ficou gigante. Concorda? Né? Até, Berenice, eu não sei se o doutor Toscano já terminou, se eu posso perguntar para a Berenice se ela acha que aquela súmula 655, que eu estou até com ela, que a súmula 655 do STJ, Berenice falava, aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando-se os adquiridos na constância quando comprovado o esforço comum. Então, você acha que essa súmula teve alguma. Essa decisão triscou nessa súmula ou continua tudo igual? continua, é que agora assim, ficou claro, expresso, que também na união estável, nessa decisão, é como começa esse tema do Supremo, que tanto no casamento quanto na união estável dá para afastar, exatamente porque existe essa outra súmula anterior, que é do STJ, dizendo que, olha, que assim, ó, onde é que era imposto esse regime? No casamento. Mas na união estável, não. Então, assim, a união estável era, entre aspas, mais vantajoso. Então tá, eu não caso, porque eu casar é pelo regime da separação total, eu viver na união estável não é. E também, assim, não, eu até acho que a gente não pode fazer interpretação analógica de uma lei para emprestar efeito restritivo, que no fundo foi o que a súmula fez. A lei dizia assim, ó, no casamento não pode. Bom, se no casamento não pode, na união estável pode. Ah, não, 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 não. No casamento na união estável também não pode, foi o que a súmula disse. Sabe? Isso teve a súmula, teve alguns enunciados daquelas jornadas da Justiça Federal nesse sentido. Então, assim, agora, no fundo, consolidou mais. Inclusive, essa parte final desta súmula, ela tem algo que acabou se consolidando na jurisprudência, porque a súmula 377, que mudou o regime, acho que de tão absurdo que é esse regime da separação obrigatória, que a súmula 377, ela dizia assim, não, os bens adquiridos durante o casamento se comunicam, que é algo ético. Bom, se quisesse antes, para evitar o tal do golpe do baú, bom, mas ao menos que foi adquirido durante, se comunica. E assim, se comunica porque a presunção comum, sabe, é de que os bens adquiridos durante o esforço é mútuo entre dois. Veio a jurisprudência, eu não lembro muito em que ano, a mudar, dizer, não, agora precisa a prova do esforço comum. Veja, esse prova do esforço comum já estava dessa súmula que ainda fala nos anos 60, 60 anos nem fala nos 70. Então, houve mais uma equiparação entre casamento e união estável, algo que doutrinariamente não está bem resolvido. Eu não sei o que a Aguirre pensa, eu não sei o que Toscano pensa, que no momento em que o Supremo declarou a
a inconstitucionalidade do tratamento discriminatório entre casamento e união estável, ao declarar inconstitucional, artigo 1790, para mim, ele igualou para tudo, inclusive as questões existenciais, fora do direito sucessório, em todas as questões, virou herdeiro necessário e tal, não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que diz que não, mas já tem até decisão do STJ dizendo que o regime, no fundo, é igual. Então, assim, isto elimina mais esta diferença que o legislador insistiu em impor na lei quando a Constituição da República não impôs diferença nenhuma, tratou igual a entidades familiares, igualmente o casamento e a união estável, mas houve sempre essa tentativa de salvar a relação, transformando a união estável em casamento. É isso aí. Professor João, eu queria ver se você podia falar um pouco para a gente agora sobre os efeitos sucessórios, né? Depois dessa decisão, como é que ficam os efeitos sucessórios do casamento da união estável? Priscila e João, eu vou pedir uma licença a vocês aqui, que Claro. só para complementar um pouco sobre o raciocínio que a professora Berenice trouxe para a gente, João, se você me permite, inclusive também gostaria de lhe escutar, João, a Lógico. respeito desse assunto, né? Porque para mim me parece que um dos grandes problemas práticos que a gente tem para resolver são realmente os relacionados a essas duas súmulas que foram referenciadas pela professora Maria Berenice, que é a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que é de 1964, e a súmula 655, que é mais recente, agora do STJ, né? A súmula 377 é aquela que aproximava bastante, né? Se a pessoa tivesse casada pelo regime legal, né, que era o do 1640, o atual 1641, inciso segundo, aplica-se um regime de comunhão, né? Praticamente aproximava o regime de separação obrigatória da comunhão parcial, como a gente já. Vários doutrinadores têm essa percepção, né? E a outra súmula, que é a súmula mais recente, que é a súmula 655, que diz o seguinte: aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando os já adquiridos na constância, quando comprovado o esforço comum. Me parece que essas duas súmulas elas continuam plenamente em vigor, elas não sofrem nenhuma afetação prática. Por quê? Porque na hora em que eu escolho, eu tenho mais de 70 anos, eu vou casar, tenho a autorização dada pela tese firmada na tese 1236, que é essa que a gente está tratando aqui hoje, dizendo que eu posso escolher o regime que eu quiser, eu não sou obrigado mais a seguir o regime obrigatório do 1641, inciso segundo. Então, na hora que eu não, na hora que eu escolher outro regime, eu estarei submetido aos outros regimes. Mas na hora que eu não escolher os outros regimes, ou seja, eu casei, mas não disse nada, me parece que o conteúdo do regime de separação, no caso obrigatório, continua o mesmo, com toda a sua estrutura, ou seja, aplica-se a súmula 377 e aplica-se a súmula 655. Portanto, me parece que o sistema continuou rígido nesse ponto. Ou seja, em resumo, digamos assim, para ver se eu fui bem claro para todo mundo que está nos escutando também compreender essa opinião. Eu casei, tenho mais de 70, casei e não fiz pacto antinupcial. O regime, portanto, é o regime legal do 1641, inciso segundo. Neste caso, aplica-se normalmente a súmula 377 e aplica-se normalmente a 655, que inclusive é derivada de uma discussão da súmula 377 do Supremo. Era só para deixar isso claro, viu, Priscila? Eu achei que esse tema que a professora Berenice levantou é um tema realmente importantíssimo, acho que é o que mais gera dúvida a essas alturas, né? Claro que eu respeito completamente, claro, opiniões doutrinárias, elas merecem todo o respeito, eu respeito completamente quem pensa de modo diverso. Esse vai ser um debate intenso, inclusive dentro do STJ. O STJ, de um certo modo, vai ter que ajustar isso para a gente nos primeiros casos que chegarem a respeito desse assunto. Mas, João, também gostaria de lhe escutar sobre o tema. Pergunta do milhão que a Priscila fez. Porque para mim agora ficou uma salada, para te falar a verdade. Porque nós estávamos conversando aqui antes, e eu vou fazer o registro.
o Toscano falou com toda a propriedade que o Supremo decidiu algumas questões sobre direito de família, fundamentais, mas acabou deixando um problema para a gente resolver. E essas questões foram, primeiro, a decisão no tema de repercussão geral 622, em 22 de setembro de 2016, em que ele reconheceu a multiparentalidade. A tese diz basicamente o seguinte, que é possível a coexistência de vínculos concomitantes de parentalidade, né? Da parentalidade afetiva e da biológica, e ela termina com essa frase, com os efeitos jurídicos próprios. Então, o Supremo diz, é possível, e fala assim, com os efeitos jurídicos próprios. Jogou a bomba para a gente resolver. Quais são os efeitos jurídicos próprios? Alimentos, direitos sucessórios, autorização para viajar, direitos previdenciários, são todos problemas que vão acabar voltando para lá. A outra decisão também paradigmática que trouxe problemas, Maria Berenice falou agora, é a decisão teve a repercussão geral 809, em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, corretamente. E daí surgiu a dúvida, né? Mas afinal, companheiro é ou não é herdeiro necessário? Eu sempre achei que deveria ser para que não houvesse distinção aí entre as duas famílias, a família matrimonializada e a família formada pela união estável. Mas em sede de embargos, quando o Supremo teve a chance de decidir isso, falou: não, essa questão não foi objeto da nossa decisão. Jogou a mão para a gente discutir e fica essa discussão. A maior parte da doutrina, como bem ressalvou a Berenice, defende que o companheiro é herdeiro necessário, mas existe essa discussão. E agora a questão no agravo em recurso extraordinário, 1.309.642 de São Paulo, que é a respeito do regime de separação. Diferente do meu querido amigo Toscano, e ele está certo, e eu provavelmente não, mas eu não vejo tão facilmente assim, tão simplória essa solução. Por quê? Porque, para mim, esse regime não pode ser chamado de separação obrigatória. Como eu disse, o obrigatório é aquilo que não tem opção, é aquilo que é imposto, não é facultativo. Senão a gente vai voltar para a célebre decisão da ministra Nancy Andrighi em 2009, no recurso especial 992749 de São Paulo, em que, para tentar resolver aquela questão no inciso 1 do artigo 1829, se levantou que o regime de separação obrigatória era gênero, que abrangia duas espécies, a separação legal e a separação convencional. Isso não vingou. Desde 2015 se consolidou que separação obrigatória é aquela em que não há opção, em que não existe uma faculdade, separação convencional é aquela que pode ser objeto de escolha. A partir daí, para mim, esta decisão do Supremo seria muito mais simples declarar que era inconstitucional e muito mais adequado que por discriminar a pessoa com mais de 70 anos. Essa decisão do Supremo trouxe inúmeros problemas. Por quê? Porque o código, no artigo 1829, inciso 1, ele excepciona da concorrência o regime de separação obrigatória. Tem até um erro na redação do código, que entre parênteses, sei lá, artigo 1640, parágrafo único, deveria estar 1641. Agora, nós temos uma interpretação que é absolutamente plausível. Bom, a separação obrigatória está excepcionada da concorrência. Por quê? Porque não há a possibilidade de escolher um outro regime. Este regime novo que foi criado pela decisão do Supremo permite que eu escolha outro regime. Então, ele não se enquadra naquela exceção do artigo 1829, inciso 1, o que levaria à necessária concorrência com o cônjuge, o que já quebra o sistema de novo, mas é uma interpretação bastante razoável. O regime de separação obrigatória era uma exceção porque os cônjuges não tinham a possibilidade de escolher regime. A partir de agora, o inciso 2 permite que eles escolham regime, deixou de ser obrigatório, não é mais a exceção, passa a ser a regra. E a regra determina a concorrência. A mesma coisa a gente vai ver nessa hipótese da súmula. Sou contra essa súmula, como eu sou contra o regime, quero aqui até dar os meus parabéns para. Vou ver se eu consigo até. Ó, eu queria fazer isso, mas eu não tinha achado, Berê. Quando você falou que no código, fiz umas palmas aí, que no código, o projeto do código, vocês têm o projeto de acabar com a separação obrigatória em qualquer das hipóteses. Meus parabéns. Isso era Também objeto concordo. de Também todas as concordo. loas, né? Todos os elogios. Mas a súmula 377, ela tinha uma razão de ser em 1964. Por quê? Porque o regime de separação convencional tinha uma armadilha no artigo 319 do Código 16, que foi chamada pelo Silvio Rodrigues de alçapão da lei. Está no livro do Silvio Rodrigues, ele chamava de alçapão da lei.
Qual é? Se na separação convencional os nubentes escolhessem no pacto que estavam casando pela separação convencional, se eles não fizessem constar no pacto que, por estarem casando pela separação convencional, os bens aquestos não se comunicavam, se não houvesse essa previsão no pacto, os bens aquestos entrariam na comunhão. Para equiparar a convencional com esse alçapão à obrigatória, o Supremo se reuniu e editou a súmula 377 em 64. Falou assim: olha, comunicam-se os bens adquiridos na consciência do casamento da separação obrigatória. Acabou esse alçapão com o Código de 2002, deveria ter caído a súmula. Não, a súmula persiste e, como bem disse Berenice, por analogia, uma norma restritiva é estendida à união estável. Criou a súmula 655. Para mim, também me parece uma absoluta incongruência. Tá? Agora, que nós não temos um regime que é obrigatório, persistem essas súmulas. Então, não me parece tão simples assim a solução. Óbvio que o que se quer é simplificar, preservar a autonomia, vamos acabar com a concorrência e etc. Mas todas essas são interpretações absolutamente plausíveis a partir do momento que a gente entende que esse regime não é mais obrigatório. E não o é, porque o Supremo decidiu que eu posso afastar pelo pacto antinupcial. João, eu adoro essa suposição, também acho ela extremamente bem feita, assim, a estrutura está muito bem feita. Mas acho que a gente tem um problema grave para resolver aqui, que é a constitucionalidade do artigo 1641, inciso segundo. O Supremo disse que ele é constitucional, ele não está revogado, ele existe. O grande problema aqui é a nomenclatura. Inclusive, recomendo muito que todos depois leiam o artigo do professor Carlos Elias, que ele publicou na semana passada, até a gente referenciou também lá no Direito Civil Brasileiro já, e está publicado no Migalhas Notariais e Registrais, e também a opinião do professor Simão a respeito desse tema, também que está no Instagram do professor Simão. Mas, veja, para mim, a nossa agonia maior é a denominação, a denominação que a gente está dando. Eu concordo plenamente com você, é estranho algo que é facultativo ser obrigatório, ou obrigatório ser facultativo. Não existe. De fato, eu concordo muito com isso, sabe? Mas, assim, a solução me parece ter sido dada no artigo do professor Carlos Elias, quando ele denominou de regime legal supletivo dos maiores de 70 anos. Ou seja, eu tenho um regime legal que é constitucional e que pode ser, inclusive, escolhido pelo maior de 70 anos. Como disse ainda agora há pouco Priscila, o maior de 70 ganhou mais poder, superpoderes, né? Porque ele pode até mais do que os menores de 70, porque ele pode dizer: eu quero o regime legal supletivo do artigo 1641, inciso segundo. Não quero fazer nada, não quero fazer pacto. Não tem pacto. Se não tem pacto, então tem que se aplicar todo o sistema deste regime do 1641, inciso segundo. Esse é que é o problema, é que este regime é constitucional. O que perturba a gente é que a denominação é obrigatória. Isso aí perturba. Eu concordo plenamente com você. Mas eu acho que a gente vai ter que esclarecer, inclusive aí a doutrina vai ter que ter esse trabalho, de esclarecer que onde se lê obrigatório, a gente vai deixar de ler obrigatório para ler legal. É um regime legal, supletivo, e que se a pessoa não quiser escolher outro, vai ser aquele ali, e com a aplicação de todo o seu sistema. Me parece que esse vai ser talvez o. Eu sei que é o caminho muito fácil também, acho que é uma tese assim, leve, né? Claro, de se adotar, mas me parece que ela é a melhor, porque ela é mais estável também, ela é mais tranquila na aplicação de Ô, modo Rodrigo, geral, sabe? eu acho o Carlos Elias genial, um gênio, sou fã dele, quero deixar aqui externada essa minha opinião. Eu acho que ele é um menino prodígio, né? Sensacional, adoro os escritos, mas vou divergir de algo que ele escreveu nesse artigo, que é muito bom, também recomendo a leitura. Ele, na opinião do Carlos Elias, o obrigatório estava qualificando o regime, não a separação. Porque ele diz que na verdade, que o obrigatório, ele dizia respeito à incomunicabilidade, é não a separação. E eu divirjo, modestamente, entendendo que o obrigatório dizia respeito à separação, porque a gente não tinha como escolher outro regime, a não ser o de separação. E a questão da comunicabilidade, ela era difusa em razão da súmula 377.
porque os bens acabavam se comunicando e, por decisão do STJ consolidada, eu podia afastar essa comunicabilidade, escolhendo, apesar de casar pela separação obrigatória, optando por uma separação total convencional. Então, para mim, o obrigatório não se refere à incomunicabilidade. O obrigatório é a da separação. E deixou de ser com a decisão do Supremo. E ao deixar de ser com a decisão do Supremo, ao deixar de se impor a separação obrigatória, todo um sistema que foi construído em razão dessa obrigatoriedade, para mim, ele fica fragilizado. Porque a hipótese da comunhão dos bens aquestos pela súmula 377, ela se construiu exatamente em razão da impossibilidade de eu escolher outro regime. E daí foi uma quebra no sistema. Ó, como está impossível, ele não é permitido que ele escolha outro regime, vamos deixar que os bens aquestos se comuniquem. Agora eu posso escolher outro regime. Eu posso escolher, inclusive, um regime de comunhão de aquestos, que é a comunhão parcial para o pacto, como você falou. Se eu posso escolher, por que nós vamos aplicar? Ah, não escolheu, não vamos mais aplicar a súmula. Você poderia ter escolhido, não vamos mais aplicar a súmula, porque você não escolheu, não foi essa a sua opção. É um argumento absolutamente plausível. Não foi a opção deles, eles se casaram pela separação, era o que eles queriam. Se eles quisessem a comunhão, escolhessem a comunhão parcial. E aí vem o grande problema dessa decisão é que o brasileiro não tem. Priscila me ajudou hoje com estatísticas e vai corroborar a minha assertiva. O brasileiro não tem o costume de fazer pacto antipessoal. Deveria ter. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos reservando para uma camada muito pequena da população que tem acesso ao pacto antipessoal escolher o regime. E a maioria não vai ter essa opção de escolha. Por isso que era muito melhor a tese da Maria Berenice, que é a tese de todos, declara inconstitucional, acaba com essa excrescência, acaba com esse regime de uma vez. Mas agora não. Agora você vai ser argumento. Olha, se você quiser, você escolhe o regime. Aí você pode ter a comunhão dos aquestos. Se você não escolheu, não vai ter mais comunhão. Não tem mais razão de ser a súmula, não tem mais razão de ser a súmula 377 nem a 655. A mesma coisa eu vou dizer sobre a concorrência sucessória. Você poderia escolher um outro regime de separação. Não escolheu, vamos para a regra. Essa separação não é mais obrigatória. O que eu digo? Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. O que eu digo é que, mais uma vez, o Supremo traz uma decisão que vai acabar voltando. Ah, quais são os efeitos da multiparentalidade? Ah, o cônjuge é ou não é herdeiro necessário? E agora? Essa separação obrigatória barra facultativa. Para mim, uma incongruência. Essa separação legal prevalece a exceção do artigo 1829, inciso 1, prevalece a súmula 377, prevalece a 655. Como é que fica no caput do artigo 1647? Precisa da vênia conjugal, não precisa da vênia conjugal? Todos esses problemas agora ficaram lá patentes, né? E vão ter que ser decididos. Ah, mas sabe qual que é a sorte do brasileiro? Eu vou fazer uma pergunta para a Priscila, que ela está só quietinha ali, nós estamos aqui nos descabelando e ela ali, ó, só faz as perguntinhas. Priscila, tu não acha que, em função desta decisão, vai haver um derrame de pedidos de alteração de regime de bens? A alteração de regime do jeito que está tem que ser judicial. Só que agora veio a lei dizendo que pode ser para o pacto antigo, pode ser para a escritura pública. Então, assim, quem casou obrigatoriamente pelo regime da comunhão, daria para afastar por uma escritura pública ou tem que pedir esta conversão da união estável, que eu já adianto que na reforma do Código Civil nós passamos tudo para o tabelionato. Não tem por que levar para o judiciário questões que não exijam uma manifestação decisória do juiz. O juiz não é um homologador, ele não é um carimbador. Então, chegam os dois querendo mudar o regime. Bom, tem que ouvir até o Ministério Público, não tem nada a ver com isso, maiores, capazes, eleitores, enfim. Não, tem que ter. Então, assim, se pode ser por escritura, será que agora, de todos esses que se casaram obrigatoriamente pelo regime, eles têm que fazer o quê?
Eu ia até aproveitar, porque eu estou olhando aqui no chat do IBDPAN e tem uma pergunta da doutora Denise Cacheta vai ao encontro aí do que você está me perguntando, Berenice. Ela perguntou, né, como ficam as pessoas que já casaram ou que estão em união estável na separação obrigatória, se elas podem mudar o regime agora com essa decisão. Eu acho que assim, ficou muito claro, né, e era o que eu ia falando ali para o Aguirre e para o Toscano, que a sorte do povo brasileiro é que eles têm os cartórios. Tá certo? Porque o 70 mais vai se casar agora, ele vai topar com o registrador civil que vai explicar para ele que ele tem a opção de ir no tabelionato fazer o pacto. Se ele for até o tabelião, a gente vai explicar tudo para ele. Tudo isso que a gente está aqui uma hora discutindo, eu vou ter 5 minutos para explicar para uma parte que é leiga. Pra vocês verem como é fácil a função do tabelião, né? É uma responsabilidade gigante, mas a gente tem todo o treinamento e treina os nossos funcionários para isso. Então, com a decisão, eu que assisti a íntegra, para mim ficou muito claro que na união estável, se a pessoa é casada na separação obrigatória, ela quer alterar esse regime, ela vai lá até o tabelionato e altera, sem advogado, sem nada, sem nenhuma necessidade, ela simplesmente altera o regime de bens perante o tabelião. Quem é casado, né, atualmente, quem é casado na separação obrigatória e precisa mudar o regime de bens, eu ouvi alguns ministros falando lá de ser necessário cumprir os requisitos do 1639. Então, isso significa que precisaria entrar judicialmente. Até ouvi o professor Simão também, essa é a posição dele, é a posição que a gente tem sustentado enquanto não se discute um pouco mais sobre o assunto. Agora, a minha opinião, de tabelião, minha opinião, de quem está, né, há 23 anos aí nessa área, que precisar, não precisaria. Porque as pessoas são maiores, capazes, o tabelião é um profissional do direito, capaz de explicar todas as consequências jurídicas desse ato. Então, assim, acho que até vir junto com o advogado numa alteração de regime de bens no casamento e assinar a escritura junto, mas é o que a Berenice falou, não precisa levar a juízo uma questão que não tem lide, né? Então é só mais uma vez ocupar o judiciário. Então eu estou ansiosíssima por essa reforma do Código Civil, Berenice, que eu não vejo a hora de passar e a gente Hoje, tirar o a tem código. não vai gostar, Priscila. Não, mas tudo bem, eu já estou acostumada. Eu lido bem com a diversidade de pensamento, Berenice. Eu aceito, quando eu perco, tudo bem por mim, entendeu? Até vou adiantar algo que até foi sugestão minha, que acabou acolhida para os demais, não sei se vai ser aprovado ao final, de que a simples escolha do regime de bens, olha, eu quero casar pelo regime da separação, eu quero casar pelo regime da comunhão, sem nenhuma outra, só isso, escolher puramente o regime, um dos regimes legais, pode-se ser feito no ato da habilitação do casamento. Agora, se quiser, não, eu quero o regime da separação, mas a bicicleta do meu avô, tal, não, aí vai lá no tabelionato faz. Então, só a escolha pura do regime, olha, é assim, é o que está na lei, isso é dispensável na escritura pública, no próprio registro civil, na hora do casamento, consta ali sem a necessidade. Tu não Aí sabe gostou? por que eu vou discordar de você? Por conta do sistema notarial e registral. O registrador civil, ele é um profissional do direito também, mas ele não celebra contratos. Quem celebra contratos no sistema notarial e registral é o tabelião de notas. Então, Mas para você, casamento é um contrato, Priscila. como não tem contrato, Berenice, se você Não, vai exigir um regime de bens, você está contratando. mas o casamento é um contrato, e quem faz é o registrador civil. Quem faz o casamento é o juiz de paz, o registrador civil registra. Não, isso está no Código Civil. Não, não tem, acabou o juiz de paz. Não, é perante o oficial. Tá, então vamos ver essas mudanças aí do Código Civil que vão passar, não vão passar. Eu queria, gente, conseguir, como a nossa live está acabando aqui, falta um minutinho, eu não sei se a gente vai poder estender, queria que o Gabriel me falasse, como a gente começou 19h10, se a gente consegue estender aí até 8h10. Eu queria, né, pegar as considerações de você, Rodrigo Toscano precisava falar ainda para mim, né, da questão do inventário. Como é que o que você acha que o tabelião de notas vai ter que atentar aí, num caso de um inventário de uma pessoa que teve, né, após essa decisão? Quero pegar as considerações finais de vocês. Infelizmente, live de YouTube é muito rápida e eu já vou deixar aqui convite para a gente voltar a conversar, porque é muito assunto, né, gente? O Aguirre já me deixou nervosa aqui, que eu já estou quase pegando o Rivotril, com um monte de coisa que eu não tinha tentado, que agora eu prestei atenção no que ele falou.
Realmente o STF podia ter livrado a gente dessa, né? Mas, Rodrigo, fala para mim, o que que você acha aí do nosso último ponto, do inventário? Priscila, antes de tocar no inventário, eu não vou resistir para tocar no assunto da mudança do regime, né? Eu acho assim, em grandes linhas, hoje a gente tem que seguir o 734 do CPC, do Código de Processo Civil, portanto, para quem está casado e se quiser mudar o regime de separação obrigatória para qualquer outro, pode mudar, mas tem que passar pelo judiciário. Eu acho isso também um absurdo, concordo plenamente com o Berenice falou. Não tem o menor sentido a gente ocupar o juiz com isso. Para quem está vivendo em união estável, eu acho que, neste caso, não precisa passar pelo judiciário. Por quê? Porque nós temos o provimento 149, que é o Código Nacional de Normas, e lá no provimento 149 existe um artigo, que é o artigo 547, que admite que a mudança do regime de bens na união estável se dê no próprio registrador civil de pessoas naturais. A única observação que eu faço aqui nesse ponto é que, como o Supremo disse que precisa de escritura pública para se processar a mudança extrajudicialmente, diretamente lá no registrador civil de pessoas naturais, será obrigatório levar a escritura pública que faz a mudança do regime. É o único ponto que eu acho que, inclusive, depois o provimento nacional vai ter que ser ajustado para isso, para deixar isso mais claro para os notários, registradores brasileiros trabalharem mais à vontade. Né? Então, essa é a consideração que eu teria sobre essa questão da mudança dos regimes. Agora, quanto aos inventários, né? Esse é um problema que vai ser bem um assunto que vai gerar alguns problemas. Um deles é que eu acho que o tabelião hoje ele vai ter que acrescentar no checklist dele, depois que ele pegar, o tabelião é obrigado a pedir a certidão do casamento, do falecido. Né? Então, chegou lá a pessoa falecida, você tem que apresentar a certidão de casamento. Quando você vê lá que a pessoa casou com mais de 70, eu acho que o tabelião vai ter que acrescentar no checklist dele, dos documentos, né, a pergunta seguinte: você casou com mais de 70 e fez algum pacto? Ou você mudou e não averbou no registro civil? Você tem um pacto aqui para o seu casamento? Claro que eu sei que na certidão do casamento isso deverá constar, logicamente, né? Mas eu acho que vai ter que se pedir o pacto agora para saber qual é o regime de bens que foi escolhido. E aí, voltando para a minha tese, eu estou bem focado aqui na tese que eu estou centrado nela. Qual é a tese? Se eu escolher um regime diferente do regime legal do 1641, a sucessão se dará conforme o regime que eu tiver escolhido. Se eu escolhi comunhão universal, eu aplico 1829 para a comunhão universal. Se eu escolhi comunhão parcial, aplico o que diz o 1829, inciso 1º, para a comunhão parcial. E se eu não escolhi nada, aplica-se o 1829, inciso 1º, para o que lá está dito como separação obrigatória. Mas o tabelião vai ter que olhar para isso agora. Ele vai ter que pedir essa informação para poder fazer a partilha na escritura de inventário e partilha conforme essa nova orientação que é muito provável a que vai prevalecer. Me parece, assim, eu estou defendendo aqui com os dentes essa tese, que me parece ela mais fácil, mais tranquila para a aplicação entre nós todos e para a sociedade em geral. Me parece que essa é uma preocupação que a gente tem que ter de estabilizar logo essa decisão para evitar litígios, evitar que as pessoas saiam brigando. Agora, claro que vai gerar litígio, porque quem não concordar com isso, por exemplo, o cara foi lá e diz, na tese que João levanta, que é interessantíssima também, veja, são duas teses interessantes. Na tese que João levanta, eu casei com 70, mas não troquei o regime. Meu regime é de separação, é o regime de separação legal. Aí a pergunta é: aplica-se ou não aplica-se o que está dito no 1829, inciso 1º? É uma dúvida. O tabelião pode entrar num conflito, logicamente, de interesse ali com as partes que estão fazendo o inventário e dizer: olha, aqui eu não resolvo isso, vocês vão ter que ir para o judiciário. Eu só resolvo aqui o que vocês concordarem. No meu modo de ver, eu vou aplicar a tese de que, se você não disse nada em pacto antinupcial ou em contrato de união estável, eu vou aplicar o 1829, inciso 1º, da forma como ele está hoje, sem alterações, ou seja, não concorre. O cônjuge não concorre.
como está dito lá hoje, no 1829, inciso primeiro. Então, de fato, acho que o grande impacto para o tabelião que vai fazer o inventário é ele buscar o pacto antinupcial, ele procurar saber qual é o pacto antinupcial que existe, porque isso vai impactar também na partilha que vai se levar adiante na escritura de inventário. Mas, Mas Rodrigo, tá dito que não concorre no regime de separação obrigatória. Que é o do 1641, inciso segundo, que é constitucional. Não é Porque o mais grande problema é que obrigatório. ele é constitucional, João. Não é A mais gente vai fazer o obrigatório. quê com o artigo que é constitucional? Obrigatório agora só do inciso 1 e inciso 2. Então, a Não é palavra mais obrigatório obrigatória. incomoda. Eu concordo com Não é você a que a palavra palavra, é obrigatório o incomoda. sistema. Mas esqueçamos a terminologia e vamos lá para o que diz o 1641, inciso segundo. Até Não porque posso você mesmo já esquecer, levantou, Rodrigo, eu não posso esquecer a veja terminologia, bem onde porque é que você vai precisar entrar aí depois com mais calma. No meu modo de ver, logicamente, todo respeito. Você já disse que está errado a referência do 1640, parágrafo primeiro lá do 1829, inciso primeiro. Está errado por quê? Porque era para estar lá o 1641, que se tivesse, nós não temos nem dúvida. não, mas não Porque dá. o nome iuris que a gente está usando aqui, obrigatório ou legal, não importa. O que importa é a lógica da norma. A lógica da norma é: eu não quero que concorra se o regime for aquele do 1641, inciso segundo. Parece que é isso que vai Aí a acabar gente prevalecendo. concorda, mas chega em resultados diferentes. A lógica foi subvertida por uma decisão inadequada do Supremo, na minha modesta opinião. Essa Sim. lógica foi toda subvertida. Assim como a lógica da súmula 377 está subvertida, porque qual que é a lógica? Olha, vamos ter uma comunhão no regime de separação obrigatória, porque eles não têm escolha. Mas agora eles têm escolha, eles podem escolher comunhão parcial, então não se justifica mais ter uma comunhão por essa Eu, súmula. inclusive, acho que esse é o ponto culminante da decisão em favor da tese de Berenice, em favor da tese de Zeno. Eu acho que isso é que é a melhor parte de todas. Como é que a gente vai jogar fora a melhor parte de todas? Qual é a melhor parte de todas? Eu vou casar com 70 anos, tem que ter liberdade plena. Para que o Estado vai me obrigar a casar naquele regime? Aquilo é um absurdo realmente que está lá. Então, se agora eu tenho liberdade plena, eu tenho inclusive a liberdade de dizer que eu não quero concorrência do meu cônjuge com os meus descendentes e vou escolher o regime de separação legal do 1641, inciso segundo. Isso, para mim, é o máximo, isso, para mim, é excelente. Aliás, quem também divulgou um vídeo muito interessante a respeito desse assunto foi o professor Ricardo Calderon, que eu também recomendo assistir. Calderon levanta essa tese que eu achei brilhante. Esse é o topo da decisão. É a gente trazer para o maior de 70 a liberdade que ele deve ter mesmo. Eu concordo plenamente com o Berenice disse. Se eu posso fazer tudo na vida, por que eu não posso escolher o que eu vou fazer com o meu patrimônio? Eu quero que quando eu morrer, eu quero que os meus descendentes não concorram com o meu cônjuge. Pronto. Basta que eu não Não, mas essa faça é a nada solução que quando eu todo for mundo casar. quer. Todo mundo quer essa solução, mas vocês estão tirando de uma lógica que foi quebrada, de uma Mas é decisão que está constitucional, João. totalmente quebrada. Não, não, na verdade, essa decisão está quebrada, porque continua se impondo um regime por maior de 70 e continua a presunção de que a pessoa com mais de 70 tem idiotia matrimonial, salvo alguns poucos privilegiados que vão fazer a escolha, que são muito poucos, segundo a gente já sabe, são aqueles que têm Sim, eu acesso sei. à informação e que vão poder fazer uma escolha no cartório. A maioria não, a maioria está presa pela presunção. Por quê? Porque não se declarou inconstitucional, continua se discriminando. Ô, gente, Mas isso, veja também, eu também fico pensando, e quem casa no regime de separação convencional, por exemplo, e toma o susto de que o cônjuge é herdeiro dele? O cara toma susto do mesmo jeito, João. Nós estamos cansados de ver nos Ele nossos escritórios. já morreu, então ele não vai levar susto nenhum. E Não, ele mas os sustos escolheu são esse são regime. dos descendentes, né? O Os cônjuge, filhos tomam susto. Como, poxa, o doutor, mas o Ele cônjuge meu escolheu esse pai regime. casou no regime de separação, como é que a minha madrasta é herdeira? Porque ela é herdeira, está lá dito que ela é herdeira.
Essas circunstâncias, eu concordo plenamente, João. Essa questão ela é dúbia. Ela é dúbia. Não há dúvida alguma que ela é dúbia. Agora, o grande lance que passa pela minha cabeça é o Supremo Tribunal Federal não declarou inconstitucional o artigo, muito pelo contrário. Deveria ter Disse lá, eu declarado. assisti a sessão toda, diz lá o contrário. É constitucional. Esse é que é o problema. E se é constitucional, surte efeitos, né? E agora, eu concordo plenamente que nós estamos diante de um problema sério aqui para resolver, não há dúvida alguma. Não, Né? é constitucional. A decisão, resultado final da decisão é constitucional, mas não é obrigatório. Essa é a decisão. Gente, eu É garanto constitucional, quando mas não é acabar, obrigatório. quando Sim, acabar a porque eu questão posso da escolher, né? concorrência, quando acabar a questão da concorrência do cônjuge, todos os problemas vão ser resolvidos. Porque eu posso falar de cadeira para vocês, porque eu faço uma média de 4, 5 pactos no dia, tá? Que as pessoas, óbvio que elas gostariam de ter autonomia, os 70 a mais, para poder dizer que tem autonomia, mas eles preferem se submeter à idiotia conjugal para poder ter o efeito da separação obrigatória. Porque o que não se quer é a concorrência. Então, Isso. tudo é muito lindo na teoria, E mas o que não eu, se quer, ao final, é a concorrência do cônjuge. eu E a gente tô, tem que dar nó para conseguir chegar nesse efeito. Que se o STF tivesse declarado a inconstitucionalidade, ia acabar essa possibilidade. Então, enquanto não passar a reforma, essa decisão, bem ou mal, atende ao resultado final que a gente quer chegar num caso concreto, que é alguém que não quer a concorrência na sucessão. Minha opinião, Mas é entendeu? o que eu falo. e Desculpa, assim, Berenice, fale. a concorrência sucessória sobre os bens particulares, este aí é a chancela legal do enriquecimento sem causa. Eu vou ganhar patrimônio que eu não ajudei a amealhar. Então, no projeto de reforma, De a, pleno acordo. a concorrência sucessória sobre os bens adquiridos durante o relacionamento. Aí é até fica menos ruim. Agora, dos bens particulares, eu bati isso há, há 20 anos, desde que saiu o Código Civil, eu digo isso. Acho que é um enriquecimento injustificado. Olha, e eu vou falar Perfeito. mais para vocês. Pri, Só o um que eu... minutinho. Eu acho que a gente não vai ter um derrame de corrida aos cartórios, porque quem tem dinheiro e está casado na separação obrigatória, tem uma união estável na separação obrigatória, não quer mudar para a separação convencional por conta dos efeitos sucessórios, porque quem tinha dinheiro já fez o pacto afastando a súmula 377. Entendeu? Então, não acho que a gente vai ter corrida. Eu tive uma procura, desde a decisão, uma procura de alguém que vai constituir uma união estável agora nos 70 a mais. Então, não acho, entendeu? Que a gente vai ter essa chuva Tá, eu vou só ressaltar, porque aqui estou parecendo que eu sou do contra. Eu comecei falando hoje o seguinte: a decisão produz um efeito que é desejado, Sim, só que ela está equivocada. Eu falei concordo. desde o começo, o efeito desejado é vamos permitir que as pessoas tenham autonomia. Então, estamos concordes nesse assunto. Só que existe uma comemoração aqui, para mim, tá equivocada por quê? Porque a decisão é equivocada. O que deveria ser é a declaração da inconstitucionalidade desse dispositivo, tá? Como o Zeno defendeu, como o Berenice defendeu, como tantos outros defendem. Não declarou a inconstitucionalidade, criou um monte de problemas. E eu, como advogado na prática, o Berenice também, eu vou garantir a vocês que o que vai acontecer vai ser o seguinte: discussão num divórcio de pessoas que se casaram com mais de 70 ou que se uniram em união estável com mais de 70. Um vai dizer que tem súmula, o outro vai dizer que não tem a súmula. Por quê? Porque se você quisesse que houvesse a comunhão, você deveria ter escolhido a comunhão parcial. Como não escolhemos, a gente aproveitou esse regime e esse regime não tem mais a súmula. Isso vai acontecer nos divórcios. E vai acontecer nos seus divórcios quando chegarem lá, Priscila, e quiserem fazer, e você vai ficar com essa dúvida. Comunica ou não comunica? Como é que eu vou fazer o lançamento do tributo aqui? Porque se não houve comunhão e está havendo uma diferença de quinhões, vai ter doação ou não vai ter doação? Então, são problemas que vão surgir. A mesma coisa vai acontecer com a concorrência sucessória. Vai ter a tese, que eu acredito que é a tese que vai vingar. A tese que vai vingar é, não, se não escolher outro regime, não há concorrência sucessória. Tese do Toscano, tese do professor Simão, tese do Carlos Elias e etc. Mas eu garanto que vai ter a discussão judicial sobre
se esse regime é separação obrigatória ou se não é mais obrigatório, não vai concorrer. Traduzindo, vamos voltar a ter discussões judiciais bastante longas. Espero que não sejam muitas, porque espero que o projeto do código passe rapidamente, e daí acabe com esse regime, acabe com as questões controvertidas sobre a concorrência. É isso aí. Berenice, você quer tecer suas considerações finais aí? A gente ouviu pouco você. Não, não, mas é que eu me meti no meio de todo mundo, eu sempre faço assim, né? Para mim, discussão é discussão, ficar esperando a perguntinha. Eu vou terminar contando só uma historinha. No meu escritório, eu recebi um filho muito atento com seu papai, né, e queria interditar o pai. Na época ainda era interdição. Eu disse, não, mas por quê? Eu disse, porque ele quer casar com uma moça de 20 e poucos anos. Aí ele, eu disse, sim, assim, e dizia para o pai assim, tu não sabe que ela só quer o teu dinheiro? Eu disse, mas é o dinheiro que eu tenho, mas ela tem a juventude que eu não tenho mais. Então, eis a razão de ser da inconstitucionalidade desse artigo. Exatamente. A delícia. Rodrigo, se você quiser também tecer suas considerações finais, só lembrando aqui, pessoal, antes de eu encerrar, que a gente está com mais de 116 pessoas assistindo a nossa live, dentre elas, professora Giselda, professor Rodrigo, Ricardo Calderon, Nicolau Crispino, Thomas Nocha, Regina Montanini, a Fernanda Gurgel. Então, assim, grandíssimos nomes do direito de família estão aqui discutindo com a gente, viu? Foi realmente um sucesso, um E eu sucesso. aproveito já para mandar um abraço para todos eles que estão nos assistindo agora ao vivo, né? E aproveito também o exemplo que a professora Berenice trouxe agora, já nessas considerações finais, para reforçar mais ainda a tese que eu acho que deve ser aplicada. Que é justamente isso. Poxa, o cara está lá, 71 anos, vamos imaginar, quer casar com a jovem, muito bacana. Ele faz com o patrimônio dele o que ele quiser. Inclusive, ele pode dizer assim, procurar o advogado antes e dizer assim, doutor, a gente não quer que depois do falecimento, eu não quero depois do meu falecimento que a minha esposa concorra com meus filhos. Como é que eu faço? Não faz nada, fica quieto. Melhor do que isso, impossível. Se eu já estou fazendo, entre aspas, mal aos meus filhos, vamos chamar entre aspas aqui, porque evidentemente que é totalmente entre aspas, né? Se os meus filhos não concordam com isso, eu vou dar um bônus para ele. Não vai ter concorrência. Pronto, já é isso que eu quero. Eu acho muito bacana essa possibilidade da decisão, sabe? Acho que a decisão ela trouxe uma infinidade de possibilidades no planejamento sucessório, principalmente das pessoas maiores de 70, que a gente precisa saber usar. Vamos usar para o bem, vamos usar para a, a, a a autonomia privada plena da pessoa de maior de 70, né? E Priscila, para encerrar mesmo, e aqui agora já para encerrar, porque eu falo muito, eu sou meio intrépido quando eu começo a falar, eu sou um perigo, na verdade, né? Eu digo sempre que quando eu vou subir elevador, um andar, e a pessoa que está comigo no elevador, eu sou capaz de conversar com a pessoa um andar, né? Então, para subir um andar, então imagine só que eu sou meio perigoso para conversar, mas eu quero deixar um abraço muito grande para todo mundo que nos ouviu agora, que nos assistiu, né? Poxa, nós estamos aqui às 8h20 da noite de uma quarta-feira, todo mundo cansado já, e muita gente nos assistindo, isso é muito bom. Muitas pessoas vão nos ver depois, já deixo um abraço por antecipação para todo mundo que vai nos assistir depois. Mas eu quero deixar um abraço muito especial aqui para a minha queridíssima Maria Berenice Dias, que eu sou fã assim há muitos anos, desde o nosso primeiro encontro, assim, há uma empatia gigantesca, né? Então, assim, eu tenho um respeito e admiração, leio, logicamente que curto tudo que se faz dentro do nosso IBDFAN também. Então, esse abraço fica muito especial. Do mesmo jeito, João, para você, João Aguirre é um amigo que eu tenho há muitos anos já, nós dávamos aulas juntos numa graduação em 1998, para vocês terem uma ideia, como já faz tempo que a gente A se gente tinha conhece, cabelo João. naquela época ou Eu nem tinha um naquela época a pouquinho gente mais de tinha cabelo? cabelo, era da metade da cabeça para trás que eu tinha ainda, João. Era um negócio assim mais flocudo, digamos assim. Hoje já não tem Eu mais também quase não tinha. nada. Você andou fazendo a recalchutagem, de qualquer forma ficou bom.
Mas quero dizer, João, que olha, é muito bom sempre conversar com você. João é uma inteligência gigante, né? A capacidade enorme de mostrar ali a sua posição. Eu acho isso muito bacana, sabe? E com calma, com tranquilidade, isso é muito bom. E Priscila, olha, de minha parte foi um prazer muito grande ter aceitado aqui esse convite seu, que foi formulado por você. E de um modo muito especial, porque nós estamos aqui no primeiro evento do IBD Fanote, né, do arroba IBD Fanote, né, que isso é importante a gente também deixar grifado aqui, para todo mundo seguir o perfil IBD Fanote. Essa interface que há entre o direito de família e sucessões e o direito notarial e registral, ela é absolutamente rica, sabe? Todo mundo, hoje em dia, quem trabalha na área não pode deixar de conhecer tudo isso, direito notarial, direito registral, direito de família e direito de sucessões, na verdade, nós temos um conjunto de normas aqui que são totalmente interligadas. O tabelião precisa conhecer tudo isso, o registrador também, sabe? Mesmo o registrador de imóveis, que tem uma conexão um pouquinho mais afastada, mas precisa conhecer também essas questões todas, sabe? Então, eu quero lhe dizer que foi um prazer muito grande participar do evento da Comissão de Direito Notarial e Registral do IBDFAN, abrindo esse primeiro evento que você faz aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, viu, Priscila? Eu que agradeço. João, vou deixar você fazer suas considerações também antes de eu despedir de todo mundo aqui e fazer as minhas. Eu já fiz, já falei do tema, acho que bastante. Queria subscrever todas as palavras aí do Rodrigo, especial pela nossa admiração à Berenice, né, que é sempre um norte, é, que a gente acaba seguindo, tem ideias que são sempre inovadoras, tem uma história sensacional. Um dia vocês precisam ouvir a história dela no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é sensacional, vale muito uma tarde de ouvidos aí, porque a gente aprende muito. Uma amizade muito forte com o Rodrigo, uma amizade de muito tempo, uma pessoa que eu admiro demais, que eu quero muito bem. É, eu vou dizer aqui que o Rodrigo é o Zeno Veloso da nossa geração, porque todo mundo o ama, né? Ele é querido do norte ao sul. Como eu sou antiga do Oiapoque ao Chuí, mas agora não é mais Oiapoque, é Serra do Caburaí, etc. Mas ele é querido em todos esses cantos. E a Priscila também, obrigado por me permitir, minha querida amiga, ter essa oportunidade de falar. Parabéns pela condução aí da sua comissão e por esse projeto agora que é inovador. Fiquei muito feliz de poder participar dessa primeira live. Foi muito legal. Muito obrigado. Ah, gente, olha, Aí um beijo para nossa querida Giselda, desculpa que está e assistindo aí. Um beijão enorme para nossa professora, em nome de todos os outros aí. O Truze, tá? Minha esposa está Ana Paula, um beijo carinhoso para minha esposa também, mas para a Giselda aí que está nos assistindo, em nome de todos. Calderon, Truze e todos os amigos. Obrigado. É isso aí, pessoal. Logicamente, né, o nosso IBDFAN é um celeiro de assumidades, de pessoas incríveis, e eu fiz questão de escolher três dos meus top 5 para a gente inaugurar os trabalhos dessa comissão de notários novinha, que foi criada, agora fundada no nosso último congresso, e eu fico muito, muito, muito feliz de ter tido a oportunidade de trazer vocês, assim, para a gente já inaugurar com o pé direito. Eu acho que a reflexão que fica, gente, é que realmente a extrajudicialização é o caminho, né? A gente está em 2024 sem tempo para ficar brigando no judiciário. Então, a dica que eu deixo para todo mundo é: vamos trabalhar junto, advogados, notários, tabeliões. Eu acho que essa decisão veio para fortalecer também muito do que se pensa dos tabeliões de notas, né? A gente teve um prestígio nessa decisão porque realmente, quando você faz um ato no tabelionato, quando você faz um contrato, né, Berenice, por escritura pública, você vai estar topando com um profissional do direito bastante qualificado que vai estar lá para assessorar. E eu adoro trabalhar junto com os advogados também, onde a gente consegue fazer contratos incríveis e fechar todas as arestas para não deixar nenhuma, sabe, nenhuma portinha para uma briga futura. Então, acho que esse é o caminho da prevenção em vez do caminho do litígio. Tá bom? Então já fica aqui o meu convite para a gente conseguir se juntar numa próxima oportunidade, para a gente debater mais. Que, olha, pelo que eu vi aí, só que o Aguirre trouxe, vai ter chão bastante para a gente debater. Tá
Tá bom? Minha boa noite para todo mundo. Obrigada por todos que nos assistiram aqui. Obrigada pelo IBDFAN por confiar, né, na condução dos trabalhos da Comissão de Notários para a gente conseguir fazer essa live aqui. Um abraço para o outro Rodrigo, tão querido também, que é o nosso da Cunha Pereira, que eu já estou com saudades dele. Então fica aqui, gente. Um beijo para vocês. Obrigada, Gabriel. Vou pedir para você encerrar. Até uma próxima. Obrigada para todos. Obrigada. Tchau, 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 boa tchau. noite. Beijo a todos, obrigado.